Talentos da PUC. Conheça a história da estudante de fonoaudiologia Inara Rodrigues. E qual o papel do comunicador nas novas mídias digitais? No programa de hoje você confere uma discussão sobre o assunto. Livro reúne histórias do grupo Aruanda, conhecido por preservar e divulgar as danças e cantos folclóricos nacionais. No estúdio, Wagner Cossi, autor do livro, conta detalhes sobre a obra e dos 55 anos de fundação do grupo. E ainda as notícias da universidade nesta quarta-feira, 22 de junho. Começa agora o Espaço PUC e você por dentro do que acontece na universidade. Olá! No momento de escolha do curso, muitas pessoas deixam de lado um hobby ou um talento para escolher uma profissão que não tem nada a ver com essa escolha. Mas não foi isso que aconteceu com a Inara Rodrigues, aluna do curso de fonoaudiologia. Ela descobriu na profissão uma forma de trabalhar com o que mais gosta de fazer, que é cantar. Conheça agora um pouco mais da história no quadro Talentos da PUC de hoje. Atenção, as pessoas não precisam ser iguais às outras. Aceite ou não, mas você é única no mundo assim. Desde pequenininha eu já cantava na igreja, que eu sou católica, e aí eu não tinha noção muito bem como que eu cantava, não. E aí o pessoal começou a falar, olha, você canta bem. E aí eu comecei a participar de banda, já participei de 3 bandas, e aí a última vez eu participei do projeto lá da minha cidade, da Associação Cultural, e aí eu vi que eu queria isso mesmo, que eu sempre gostei de cantar e tipo, a música é minha segunda paixão. Do Parcão, de respirar, deitar ao sol que brilha. A minha principal influência é meu irmão. Ele tinha banda e eu sempre acompanhava ele nos ensaios da banda. Ele que sempre me mostrou as músicas. Eu sou mais assim pro rock nacional, pop rock, internacional. Mas é meu irmão que sempre me influencia. Ele sempre toca comigo também. Eu morro de vontade de ser cantora, só que eu pretendo conciliar com a minha profissão, que é fonoaudiologia, né? E tem especialização na área de voz, tem muitos profissionais fonoaudiólogos que trabalham com cantores. Essa é a minha principal intenção. Mas eu pretendo sim tocar futuramente. Não sei, você que pensa em tudo, me mostra o quanto pode amar. Eu participei de uma oficina de canto na associação cultural que eu participava na minha cidade, e aí foi uma fonoaudióloga e ela era cantora. E aí eu percebi que dava para conciliar a música com a fonoaudiologia. E eu comecei a pesquisar mais sobre o curso e estou aqui. Nem sempre se vê lágrimas no escuro, lágrimas no escuro, lágrimas. Meu nome é Inara Rodrigues de Castro, sou estudante de fonoaudiologia e sou cantora. Com o avanço da tecnologia e o surgimento das novas mídias digitais, algumas profissões foram afetadas e seus moldes rapidamente se tornaram ultrapassados. E esse é o caso da comunicação social. Um debate muito presente nas universidades e centros de pesquisa gira em torno da adaptação do profissional dessa área às novas ferramentas disponíveis. E para discutir um pouco mais sobre esse tema, conversamos com o professor da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas e coordenador da especialização em comunicação digital, Caio César. Confira.
A gente está tendo uma dificuldade cada vez maior de ignorar a internet. Então, dos últimos tempos para cá, eu diria dos últimos 10 anos e mais fortemente dos últimos 5 anos, tornou-se completamente impossível ignorar a internet no ponto de vista da comunicação. A gente agora não vai escrever um texto para um jornal impresso, a gente não vai fazer um vídeo para a televisão, a gente tem que pensar numa linguagem diferente, que é a linguagem multimídia. Nós estamos 24 horas por dia conectados e isso não é nada ruim. E por isso a gente não pode excluir essa questão, esse contexto, quando a gente está atuando em comunicação. Então a gente tem que pensar que as pessoas vão consumir as matérias que a gente escreve, os textos que a gente escreve, os vídeos que a gente produz em outros contextos, de outras formas. Então a gente não pode desassociar o que a gente faz no nosso âmbito pessoal, nas plataformas de rede, com o que a gente pode fazer no nosso âmbito profissional, na nossa atuação como comunicador. Hoje é muito fácil eu chegar para uma turma e já termos alunos que trabalham com mídias sociais na turma. Então, eles já estão preparados ou estão se preparando ou estão conscientes do que está acontecendo, né, e já estão ocupando esses espaços, que é uma coisa muito importante. Interessante essa discussão, né? E para deixar essa conversa ainda mais completa, a Giovana Moselli reuniu alunos de todos os cursos da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas para falar sobre o assunto. Dá só uma olhada. É isso? Só falar isso? Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham dessa possibilidade de fazer a cobertura de eventos, trabalhar como comunicadores utilizando o celular ou qualquer dispositivo móvel? Bom, eu acho que isso é uma tendência moderna, né? Porque a sociedade hoje ela está sedenta por informação o tempo todo. Você tem acesso a diversos veículos de comunicação, diversas marcas, jornais, revistas, pelas mídias digitais e sociais, e esse tipo de iniciativa, além de noticiar algo que está acontecendo naquele mesmo instante, né, simultâneo, eu acho que, assim, por exemplo, tem a opção de fazer live no Facebook, ele traz para mais próximo dos jornalistas, ou dos casos dos comunicadores, o público consegue ter mais acesso, consegue sim, se expressar mais. A internet é uma coisa muito presente no nosso cotidiano hoje como comunicadores. Quando vocês entraram na faculdade, vocês acharam que vocês iam chegar e se deparar com um mercado desse jeito? Bom, a internet, assim, antes mesmo de entrar na faculdade, já estava bem alta. Só que eu nunca imaginei que eu a usaria tanto e de uma forma tão mais, de uma forma até mesmo formal. Por exemplo, eu, no caso, faço relações públicas e a gente vê muito essa questão agora, principalmente, os professores têm intensificado muito nisso, a questão de gestão de crise na internet. Bom, e isso é uma questão assim que está sendo mais discutida agora. Vocês acham que a universidade trata isso de uma forma legal? Vocês acham que poderia melhorar? Eu acho que a gente podia aproveitar muito mais, principalmente com os laboratórios que a gente tem aqui na faculdade. Eu acho que a gente podia estudar, podia aprofundar mais, porque o mercado cobra estudar a gente. Muitas vezes a gente tem que buscar em outras fontes esse conhecimento. Então, eu acho que está muito bom, mas que a gente tem muito a melhorar ainda e muitas vezes os alunos podem ajudar, porque quem já fez um curso pode, às vezes, passar para os colegas ou juntar com o professor, dar um seminário diferente, uma coisa mais interessante. Bom, gente, então a gente tem pessoas de todos os cursos aqui, tem cinema, relações públicas, jornalismo, publicidade. O que vocês acham? Qual que é o benefício da internet para a nossa profissão como comunicador, assim, em todas as habilitações? Eu acho que a internet revolucionou o jornalismo, porque é um território livre, é super democrático, todas as pessoas têm voz e conseguem se expressar. E em questões de suporte mesmo, eu acho que é mais prático para o jornalista escrever na internet e ter uma resposta do público mais rápida do que um jornal impresso, por exemplo. A internet está aí, eu acho que ela chegou para ficar. A gente vê também muito em questão de vídeos experimentais, que a gente não tinha um espaço assim para vincular isso. E a gente consegue explorar e distribuir muito melhor com a internet. Muitos vídeos, muitos filmes estão sendo feitos
com ferramentas tipo Skype. Foi feito um filme do ano passado com Skype, um filme de terror americano, e isso é diferenciado, né? Você busca novas ferramentas e novas formas de fazer um filme. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês e por compartilhar a ideia de vocês com a gente. Realmente uma discussão que merece espaço nas universidades, né, Sérgio? Isso aí, Mari. Agora o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai conferir um pouco da história do grupo Aruanda, conhecido por preservar e divulgar as danças e cantos folclóricos nacionais. Nós vamos conversar com Wagner Cosse, autor do livro Grupo Aruanda, 50 anos de história. Não saia daí. O Espaço PUC está de volta e agora você conhece mais detalhes do Grupo Aruanda, fundado em 1960, que se dedica à pesquisa e reprodução das danças típicas brasileiras. E o grupo lançou recentemente o primeiro livro que conta a história dos 50 anos de atividade. Pois é, Mari, a obra ela retrata a trajetória deste legítimo representante do nosso folclore. Mais detalhes você confere na reportagem de Carlos Edésio. Coreografias que dizem mais do que movimentos, revelam um Brasil de norte a sul, corpos que encontram nos ritmos a alma de um povo filho da diversidade cultural. E a receita para o sucesso parece bem simples. Todos nós fazemos tudo, fazemos mais, carregamos, colocamos, montamos palco, montamos camarim e fazemos o espetáculo. Então a gente dorme junto, a gente brinca junto e muitas das vezes quando a gente não está dançando no final de semana, a gente marca alguma reunião, vai todo mundo para casa de alguém, vai todo mundo para o sítio e fica junto. E é isso que faz fortalecer o Aruanda. Referência na representação do folclore brasileiro, o grupo já pesquisou e catalogou mais de 100 danças em todo o país, o que deu origem a 5 toneladas de figurinos. Tudo para dar vida aos ritmos que foram abraçando integrantes ao longo de 5 décadas. A mais antiga deles sobe ao palco com a mesma motivação de 54 anos atrás. É o amor pela arte, né? Então a gente tem e conservar aquilo que foi pesquisado, levar para outras pessoas, ensinar outros grupos também. E de palco em palco, outros palcos. Quando o nosso diretor criou o grupo, Paulo César Vale, ele falou assim, nós não criamos grupo para nós criamos grupo para o mundo. E o nosso grupo ainda vai ser conhecido do mundo inteiro. Quando a gente vai ao exterior, eles ficam extasiados, emocionados também, porque eles conseguem perceber a diversidade da nossa cultura e conseguem perceber um pouco da cultura deles na nossa cultura, porque nós somos colonizados pelos índios, pelos negros e pelos portugueses. Depois vieram outros grupos. Se é para representar a cultura de um país, então que seja assim, com pessoas comuns, sem estampa de bailarinos, pois a beleza aqui destacada é a da miscigenação brasileira. Apagadas as luzes, retirados os figurinos, fica a história, agora registrada no primeiro livro a mostrar a trajetória do Aruanda. Na verdade, toda vez que você faz uma seleção, você deixa muita coisa de fora, não é? Porque é impossível retratar em um livro, mesmo que ele tenha 262 páginas, toda a história de um grupo tão rico quanto é o Aruanda. Ao mergulhar nesse trabalho, eu descobri coisas que eu não sabia. Eu percebi assim que esse amor tão grande que nos une a todos nessa geração que está no Aruanda, ele veio desde sempre. As gerações anteriores à nossa, elas também amaram muito o grupo, se dedicaram muito ao grupo. E há uma série de relatos de todos eles dizendo disso. Uma linguagem poética para desvendar um grupo que não tem apenas o brilho dos holofotes. E isso não quer dizer que o livro só fale de coisas positivas, não. O livro fala de muitas agruras, fala de muitas decepções, de muitas tristezas que nós vivenciamos ao longo desse período. Eu acho que é um livro honesto.
É um livro sincero e respeitoso com a história. 6 capítulos, 5 de história, 1 de pesquisas folclóricas. É o caminho da literatura para novamente romper fronteiras. É um livro bilíngue, porque o interesse é de que ele também seja, ele divulgue o Aruanda mais ainda internacionalmente. Então a nossa intenção é que esse produto, essa publicação possa sim dar ainda mais crédito e mais valorização e reconhecimento para o Grupo Aruanda. Que bacana, e nós recebemos no estúdio o autor do livro Grupo Aruanda, 50 anos de história, é o Wagner Cossi. Wagner, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a sua presença aqui com a gente hoje, já estou com o livro em mãos, gostaria de saber como que surgiu essa vontade, essa oportunidade de registrar a história do Grupo Aruanda num livro. Na verdade, foi quando nós estávamos já nos aproximando de completar 50 anos de trabalho, né, de fundação, que surgiu a necessidade de registrar essa história em um documento. Porque nós temos vários documentos sobre a Aruanda, mas cada um retratando determinados aspectos da história do grupo, mas nenhum retratando toda a trajetória histórica do grupo. Então nós sentimos naquele momento que nós estamos aproximando de uma data que é tão significativa, né, tão mítica, né, 50 anos de atividades, aí nós sentimos a necessidade de realmente traduzir essa trajetória num documento que fosse complexo, que fosse completo e que pudesse retratar essa riqueza e complexidade que é a história desse grupo. Wagner, você falou até na matéria que nós vimos, né, que o livro não fala só dos momentos bons, mas também de muitas decepções e dificuldades. Como foi esse processo de pesquisa, de voltar na história do grupo? Olha, eu entrei para o grupo em 1984 e o grupo foi fundado em 1960. Então eu sou testemunha do que aconteceu a partir de 84. Mas antes disso eu tinha só informações esparsas de algumas pessoas do grupo em conversas que nós tínhamos ao longo da nossa convivência, né? Então, para escrever um livro e que ele tivesse um apoio na história, eu tive que realmente pesquisar muito. Então, eu li mais de 1000 matérias que saíram sobre a Aruanda nesse período para poder tentar resgatar essas informações, essa história e selecionar aqueles tópicos ou aqueles fatos que eram mais significativos para o livro, não é? E também, além de pesquisar na imprensa, nós também pesquisamos nos próprios documentos que nós temos, no nosso acervo da Aruanda, e fizemos entrevistas com vários integrantes do grupo nas etapas todas de vida do grupo, né? Desde aqueles que participaram da fundação, não é? Até os mais jovens que chegaram mais recentemente. Então foi uma cobertura, digamos assim, bastante ampla desse período. Wagner, não poderiam faltar também as ilustrações, né? A gente está vendo aqui, é um livro bastante ilustrado, né? É verdade, é verdade. Vou mostrar aqui para quem está nos assistindo. O Aruanda, assim, ele nasceu baseado em 3 grandes pilares. Foi a pesquisa, a preservação e a divulgação do folclore brasileiro por meio da música e da dança. E quando nós fazemos a projeção das manifestações folclóricas brasileiras que nós pesquisamos, nós as levamos para o palco, o que a gente percebe é que há um impacto visual imenso, que a plateia fica intensamente fascinada com o que ela vê. Então, o Aruanda, as imagens que o Aruanda projeta são muito fortes. Então, um livro sobre o grupo não poderia ser pouco ilustrado. Nós tínhamos que mostrar muito do que é o grupo, especialmente do que são as danças pesquisadas. Então, esse livro tem mais de 300 fotos, algumas delas em escala bem ampliada, não é? Então, para a gente poder mostrar justamente não só um conteúdo de documentação, mas também uma ilustração que represente o que é o grupo em termos de impacto visual. Wagner, e além desse impacto visual, né, nas apresentações, que nós também vimos um pouquinho agora na matéria, qual que é o papel social do grupo de levar esse conhecimento do folclore brasileiro às pessoas? Olha, nós temos uma preocupação muito grande, não só nós agora, nessa geração que está à frente do Aruanda, que participa do Aruanda hoje, mas as gerações anteriores também. O nosso fundador, que é o professor Paulo César Vale, o Aruanda já nasceu com essa preocupação de mostrar o Brasil para os brasileiros, de mostrar um Brasil imenso, complexo, diverso, rico em manifestações culturais, para que cada brasileiro, ao perceber uma manifestação brasileira no palco, ele se reconheça, ele consiga perceber a sua identidade cultural. O nosso trabalho é muito nessa direção, de mostrar para as pessoas como nós somos um povo rico em cultura, como nós devemos nos orgulhar do nosso povo, da nossa cultura brasileira, do nosso país,
e como nós temos que perceber a força que nós temos ao reconhecermos essa nossa identidade cultural. Então esse é um dos grandes compromissos nossos. Mas a gente vai muito além dessa questão educacional, né? Você tocou na dimensão social, nós também promovemos oficinas de folclore para educadores, para poder ajudá-los a fortalecer os conhecimentos deles, né? A consolidar esses conhecimentos e para que eles possam, então, retransmiti-los para os seus alunos de uma maneira mais convincente e contundente, né? Nós também fazemos oficinas para pessoas idosas, para crianças que estão em situação marginal na vida, né? Em situação de risco, para mulheres violentadas, ou seja, por meio do folclore, por meio da cultura, por meio da arte, o Aruanda também trabalha a questão da inserção social, né? Da recuperação da autoestima dessas pessoas e também da interação e da melhor qualidade de vida e das relações humanas. Interessante isso, Wagner. E o grupo também é pioneiro, né, em levar as apresentações para o exterior para divulgar a cultura brasileira lá. Como que é essa adaptação, né, para levar para o exterior o folclore brasileiro, para que essas pessoas entendam? Na verdade, nós somos pioneiros antes disso. Antes das viagens internacionais, nós já somos, o grupo Aruanda é pioneiro na pesquisa do folclore brasileiro. Porque, em geral, os grupos de pesquisa folclórica, né, os grupos de projeção folclórica, pesquisam o folclore da sua própria região. O Aruanda, já em 1960, foi o primeiro grupo do Brasil a abrir os olhos para todo o país, ou seja, a pesquisar todas as regiões brasileiras. Então, aí já é um pioneirismo, não é? Agora, com relação às viagens internacionais, nós somos hoje reconhecidos como embaixadores da cultura brasileira. Por quê? Porque ao pesquisar o Brasil todo, nós podemos levar, sempre que viajamos, danças de todas as regiões do Brasil para os festivais internacionais de folclore. Então nós levamos não só danças de um determinado lugar para consolidar um conhecimento que os países já têm, por exemplo, do Carnaval do Rio de Janeiro. Nós não levamos o Carnaval, nós levamos o Carnaval que é produzido pela indústria do turismo. Nós levamos um carnaval que é natural, que é tradicional, como, por exemplo, o maracatu, que a própria matéria mostrou, não é? Que é lá de Pernambuco. Ou seja, nós procuramos mostrar ao mundo um outro Brasil mais múltiplo, mais diverso, mais rico culturalmente do que eles podem imaginar. Então, eles sempre são surpreendidos com isso, sempre ficam absolutamente fascinados, porque cada dança que nós apresentamos, ela tem um figurino específico, um ritmo específico, uma coreografia específica, uma música específica, e eles não conseguem entender tanta diversidade cultural num único país. Interessante. Então, a gente mostra como que o Brasil é rico, culturalmente Wagner, falando. muito bacana, a gente estava olhando aqui, muito bacana o livro, muito legal a história, eu agradeço a sua presença aqui hoje, parabéns pelo trabalho, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado, sempre que formos convidados estaremos aqui com muito prazer, porque a nossa função é divulgar, mais uma vez, toda a cultura brasileira em todos os momentos, em todos os veículos possíveis. Isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço. E agora é hora de saber os destaques do Repórter PUC de amanhã, e por isso nós vamos até a redação da PUC TV conversar com o Pablo Nascimento. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Mariana. Neste ano, a Lei Maria da Penha completa 10 anos de existência. Mas mesmo assim, ainda temos índices de casos de violência contra a mulher muito altos. Então, você ter uma ideia, por exemplo, no ano passado nós tivemos 75 mil notificações de casos de violência contra a mulher registrados pelo LIG 180. Realmente um índice muito alto. Então, para abordar um pouquinho sobre esse assunto, amanhã vamos receber especialistas no estúdio e vamos mostrar como diferentes grupos sociais têm se movimentado em prol da ação. Então não deixe de assistir o Repórter PUC de amanhã às 4h30 da tarde. Até mais. Obrigado, Pablo. Fica aí o convite para o Repórter PUC de amanhã. E hoje nós encerramos mais um semestre de programas ao vivo. A partir da semana que vem, você confere os melhores momentos desta temporada de Espaço PUC e revê as matérias especiais e entrevistas com o que foi destaque na universidade neste primeiro semestre de 2016. E com isso, nós também nos despedimos da apresentação do Espaço PUC. Foi um semestre de muito aprendizado e muito feliz em compartilhar essa experiência com você, Mari. Agradeço muito. Agradeço também a toda a equipe da PUC TV Minas. Me despeço com muita felicidade, com a sensação de dever cumprido e que aprendi muito aqui.
Exatamente, eu também só tenho a agradecer a PUC Minas por essa oportunidade, também nossa equipe maravilhosa, nossa produtora, né? Pois que tá sempre Giovana Moselli. Giovana, nosso Dream Team, e claro, você, meu companheiro de semestre inteiro, e com certeza aprendemos muito. Nossa, muito obrigada. E não deixe de dar a sua opinião ou sugestões, aguardamos a sua participação pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Obrigada pela companhia, tchau.